Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre TikTok. Como que são os nomes que são dados aos transtornos de ansiedade. Independente do tipo de transtorno de ansiedade, o método daí serve para todos. Serve para você usar, independente do tipo de ansiedade que você foi diagnosticado. Ontem eu falei sobre isso e hoje eu vou falar um pouco mais. Eu estou, para quem está vendo aqui, eu estou do lado não, estou dentro de uma loja, um restaurante, um café, restaurante, onde vende café da manhã, almoço e janta. Aqui, eu estou usando a câmera da frente, mas quem escrever aqui no Instagram, eu consigo ouvir e ler. Estou aqui no YouTube também, deixa eu só abaixar aqui do YouTube um pouquinho. Essa câmera. Isso. Quem quiser entrar no YouTube pode entrar. Quem tiver aqui no Instagram, tá me dando bem. Oficina. Sejam muito bem-vindas, Joelma, Rosana, Carol. Aqui são 3 horas e 36 minutos da tarde. Aí são 8, né? 8, não, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e 36. Olha só. Eu vou falar hoje sobre um tema que toca muitas mulheres, a diferença entre a ansiedade natural e os transtornos que nos paralisam. Lá no CID, conselho não. Oi, Alice, em Portugal são 11h36. Muito frio, e aqui o tanto que tá calor? Nossa, CID é o Código Internacional de Doenças. O médico fica lá no escritório, no consultório dele, te perguntando os sintomas. E aí? Mas a ansiedade, ela é mais o que? De manhã, de tarde, à noite? Você consegue não sei o quê? Lídia, Nísio, você consegue me ouvir bem no YouTube? Você consegue me ouvir? Me avisa, porque eu estou sem microfone no YouTube, eu estou usando o microfone do próprio computador. E aí ele vai perguntando sobre a sua ansiedade. Que hora que você tem a crise? Com qual intensidade? Quais são os problemas? Está sem som? Gente, peraí. Peraí, vamos de um jeito. Aí ele vai falar assim, o seu transtorno de ansiedade é generalizado. No seu caso, o seu transtorno de ansiedade, ele é agorafobia. O seu, ele é... Ele vai falando, sabe, qual tipo de transtorno a pessoa tem. Porque são 7 tipos de transtorno generalizado. Transtorno do pânico é um, tá? Só que você pode ter mais de um, por exemplo. Olha que eu vou arrumar o som do YouTube, tá? Você tem junto com transtorno de fobia social, quando você estiver no meio de um lugar público, você pode simplesmente ter um ataque do pânico lá, uma crise de pânico. A gente não fala ataque de pânico, mas não. A gente fala crise de pânico. Era só um pouquinho. Peraí, tá? Eu tô falando com o pessoal do Alau. Oi. Tem um microfonezinho do lado. Oi, peraí que eu vou arrumar o som, tá? Gente, hoje eu vim aqui lá no YouTube. Tava sem som, né? Eu vou colocar. Hoje, vou falar pra vocês que eu estou aqui mais até pra responder perguntas, sabia do que pra falar? Podem perguntar que eu vou responder. Deixa eu arrumar o som do YouTube. Eu não sei porque esse MacBook, porque toda vez que eu vou entrar, ele faz uma presepada dessa. Oi! Aqui eu tô mostrando como o microfone está funcionando. Pessoal do YouTube, alô? Não tá entrando, tá? Eu vou terminar essa live e vou começar de novo lá no YouTube. Só um momento. Enquanto isso, vamos conversando aqui, pessoal. Vamos lá de chão. Deixa a live terminar. Vamos começar isso. Which else one is that?
Ansiedade é uma emoção humana natural. Sentimos ansiedade antes de uma prova. Até hoje a Lídia, né? Você tá aí, Lídia? Perguntou pra mim: e se eu for fazer uma prova, ainda dá pra fazer o treinamento, porque eu falo pra você começar a enfrentar gradativamente com a exposição. Esse é o tipo de tratamento. Quer vencer o medo? Exposição a ele. Tem crise horrível de ansiedade e pânico, e ainda por cima tem uma depressão. Então você tem que cuidar de cada um deles. A ansiedade, ver qual tipo que é, para você lidar com o problema em si. E a depressão, talvez com medicação, talvez. Pode ser. Tem como não ser também, mas o médico que vai olhar, o psiquiatra que te deu esse diagnóstico, se você vem falando que está com depressão, provavelmente o médico já te falou, né? Já te diagnosticou, senão você não teria esse diagnóstico com tanta certeza. Vai falar que tem depressão. A gente não consegue se autodiagnosticar. Não. Oi, agora eu tenho certeza profissional que o negócio de vida absoluta. Porque é muito subjetivo você mesmo se... Vai ficar gravado no YouTube ou no Instagram, vai ficar gravado nos dois, Alice. Amanhã, quando você acordar, porque aí no Portugal tá muito longe, aí amanhã você assiste. Olha só, para a depressão, nós temos que... Nós temos que tratar ela. Se for um química no cérebro, tem que ser tratado com medicação controlar. Ou a parte da... Eu já faço tratamento, mas nunca tem psiquiatra no CAPS, moro em Fortaleza. O pior é que ele devia ter um acompanhamento, sabe? Um psiquiatra só, porque se toda vez você desenvolver um diferente, eles só sabem que está com raiva, eles não sabem a sua evolução, se você melhorou, se você não melhorou. Quando eu fiz um mapa lá com o pessoal do grupo, eu falei para elas que, dependendo da depressão, dá para ser tratado de forma natural com a agenda emocional. A agenda emocional, a gente mexe... Boa noite, Lídia, agora tem som, né, no YouTube. A gente mexe com a parte da serotonina. Os antidepressivos, eles são os mesmos medicamentos, a maioria deles, usados para a depressão também. A sertralina, a fluoxetina, duofluoxetina, os inibidores de recaptação de serotonina, que é essa classe de ansiolítico, ela é usada também para a depressão. E eles fazem, o que eles fazem no cérebro? Ele vai lá na parte química. Oh, o Henrique também está em Portugal, a Alice também está em Portugal. Ele deixa mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, você sentir um pouco de alegria na vida, disponível na sua corrente sanguínea, no seu cérebro, tá? Para dar uma emoção melhor. Agora, isso depende muito também da absorção do seu corpo, das outras coisas, porque medicação, gente, é paliativo. Paliativo. O que é paliativo? É a mesma coisa de você ter uma infecção e você tomar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é paliativo, ele não vai combater a infecção do seu corpo com um sistema imunológico que vai matar essas bactérias. Agora, se as bactérias ou vírus forem muitos, você vai ter que tomar um antibactericida, né? Um antibiótico, quer dizer, antibactericida é tópico. Um antibiótico para que o seu corpo possa produzir. A ansiedade e a crise do pânico, se eu fosse comparar, se eu fosse fazer uma analogia para você entender melhor, é mais ou menos desse jeito. Dentro de você tem uma tristeza, porque o seu cérebro ele viciou na tristeza. Não é porque você quer. Quando eu falo que o seu cérebro fez isso, eu não estou dizendo que a culpa é sua, tá? Eu não estou falando que a culpa é sua, porque você está viciado em tristeza. Ninguém vicia em tristeza. Parabéns, cara. Em tristeza porque quer, não. Eu sei que não quer. Mas o cérebro, gente, ele é assim, ó. Ele estabiliza. Exatamente. Você dá uma estabilizada, mas depois você também tem coisas para serem feitas. Você tem que mudar a forma como você pensa, mudar talvez o seu ambiente, o seu relacionamento, o seu trabalho, a forma como você come, como você se alimenta, fazer exercício físico, tomar sol, encher a cabeça de coisas boas, assistir coisas boas, ouvir músicas boas, não ir atrás de notícia ruim, não ficar assistindo televisão, não ficar assistindo
infernal, que só traz tragédia, desgraça e coisa ruim que acontece o dia inteiro, ficar ligada nessas coisas é muito ruim, faz mal para a saúde do sangue. Existem médicos que já estudaram uma pessoa quando ela recebe uma notícia ruim na televisão, uma tragédia de morte. A química que é produzida no cérebro fica mais de, acho que 5 horas, se não me engano, estudaram, 5 horas circulando na corrente sanguínea. Que química é essa? Química de medo da noradrenalina, norepinefrina, são os vasoconstritores, são os hormônios que te deixam hipervigilante do ponto de qualquer coisinha você fica com medo de ser com você, de ser com a sua família, e você fica pensando naquilo, gera tristeza, mal-estar, angústia, uma angústia que você não consegue explicar, sabe a angústia que você não consegue explicar, aquela coisa ruim no coração, você não sabe por que você está daquele jeito, é uma notícia ruim que você escutou dois dias atrás, e você ainda está ali, o cérebro ainda está ali absorvendo aquilo ali. Adriana, pode usar antibiótico ansiolítico, um para cada coisa? Os antibióticos os ansiolíticos não vão cortar os efeitos do antibiótico. O antibiótico ele corta os efeitos dos medicamentos anticoncepcionais, por exemplo. E ele também tem efeito concomitante com outros medicamentos, por exemplo, você está tomando antibiótico. E ele vai agredir o seu estômago. Depende, né, da pessoa, né? Todo mundo também. Então você tem que, é melhor tomar alguma coisa. Proteger o estômago, não tomar o estômago vazio, ele vai... A Alistory, eu tenho uma coisa boa no negócio de transplante de cérebro, eu vou te falar o que é. O seu cérebro, ele é como se pudesse fazer um transplante. Eu me senti muitas náuseas quando você ia tomar medicação de insulina. Olha, você parou de tomar o citalopram, Rafael, Henrique, e por um tempo, porém durante a semana eu me senti triste, ansioso, pode ser porém senti muitas náuseas quando voltei a tomar. E esse negócio de tirar o medicamento repentinamente e ficar ele ali guardado na gaveta, mas antes disso, o que eu estava falando? Eu tenho um negócio de pular de uma coisa para outra quando eu leio, o que vocês escrevem. Do antibiótico, peraí que eu vou responder você. Então, com o ansiolítico, eu não sei que ele faz algum efeito não, eu posso até pesquisar, mas qual antibiótico da classe que você está tomando? Porque tem os antibióticos ciclinas, os penicilinas, os de primeira, segunda e terceira geração. Bactrim. E cara, no Brasil, que eu saiba, não vende antibióticos sem prescrição médica não, vende? Não foi um médico que prescreveu? Você não falou pra ele que você toma esse talopram? Não sei nem se esse talopram desculpa, né? Que você falou que é ansiolítico. Não é pra ter nenhum efeito, tá? Porque não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver. Tem medicamentos que são potencializadores dos ansiolíticos. Se você tomar da mal que fala que ele mexe com o sistema nervoso central. O antibiótico ele não mexe. O diazepam é um benzodiazepínico. É ansiolítico também, mas ele é tarja preta benzodiazepínico. Não influencia. O antibiótico não influencia com o diazepam, nem o diazepam com o antibiótico, pode tomar. Senão um não influencia com o outro. É só mesmo a parte estomacal. Você cuidar. Não vende, eu sei que no Brasil não vende nem antibiótico nem remédio circular. Então quando você comprar um antibiótico, lembra de perguntar. Ou quando o médico te prescreveu, você está com infecção, vai tomar um Bactrim. Doutor, mas eu tomo diazepam. Na hora ele te fala, daí você já tira essa dúvida. Sobre o Rafael que está tomando medicação, o acetalopram tirar por conta própria, não pode. O processo de desmame é feito junto com o psiquiatra. Você vai falar assim, doutor, eu já me sinto melhor. E agora eu tenho outras ferramentas para lidar com a minha ansiedade. Hoje eu faço meditação, você vai falar isso pro médico, você tem que estar fazendo.
Eu mudei meu estilo de vida, eu vou dormir mais cedo, eu tenho 8 horas de sono pelo menos, eu tomo bastante água, minha alimentação está saudável, eu como o máximo de frutas e vegetais que eu posso, e grãos integrais, não preciso de um nutricionista para comer saudável. Eu não fico horas e horas na rede social, eu ando descalço uns 5 minutos por dia pelo menos. Daqui a pouco eu leio, tá? Eu estou fazendo isso, eu faço exercício físico agora, tomo sol, e então eu sou melhor. Vamos tirar um medicamento? Aí o médico vai diminuindo a dosagem, tá? De 25 passa para 20, 15, 10, 5, até que seu corpo para de ficar dependente quimicamente, psicologicamente você tem recurso para poder ficar bem, tá? Psicologicamente, ele causa também uma dependência, porque você pensa assim, eu não estou passando mal por causa do remédio. Se eu tirar o remédio, vai passar mal. Para a moça que escreveu, deixa eu vir aqui nos negócios, a gente escreveu, passei o dia todo muito em crise, pressão na cabeça, mãos dormentes, uma angústia no coração, vontade de chorar. Então vamos lá, vamos lá. Tudo isso que você disse são sintomas físicos, certo? Tudo aqui é um sintoma físico. Pressão na cabeça é um sintoma físico. Mãos dormentes é um sintoma físico. Angústia no coração é um sintoma físico e emocional, porque você deu nome para isso. Se fosse só físico, você sentia como pontadas no coração. Então, a angústia é emoção, não é física, mas ela é subjetiva. Vontade de chorar também é subjetiva. Então, vamos lá, Jaqueline, o que fazer nessa hora? Pressão na cabeça. Tome bastante água para a pressão diminuir. A cabeça que tem, ela está com muita contração por causa do medo e da crise e da vontade de chorar. Olha, a vontade de chorar é por um motivo. Ou é um motivo de medo, ou alguém fez alguma coisa com você, ou você está insatisfeito com alguma coisa, ou a tristeza, ou a preocupação, alguma coisa faz essa vontade de chorar. Chorar não é problema. Então, chore, toma água. Mãos dormentes, faz massagem. Massageie as suas mãos. Movimente. Faça uma caminhada para o seu sangue circular, porque o seu sangue está concentrado nos órgãos vitais e no seu cérebro. O seu corpo quer manter você viva, e para sobrevivência como instinto, o seu sangue vai ficar circulando mais no coração, no fígado, no rim, nos órgãos internos e no cérebro, principalmente. O nosso cérebro, ele precisa de uma grande quantidade de oxigenação. Ele gasta 20% de toda a nossa energia, de tudo que a gente come. E as mãos e os pés são secundários, eles não são de sobrevivência. Então, o corpo, inteligente como é, tira a força da circulação do sangue destes lugares e concentra em outros, e por isso talvez você sente essa dormência. Um pouco de exercício, caminhada, massagens, você melhora essa circulação. Dormência passa em minutos. Minutos. O que mais? Angústia no coração. Aí você coloca uma música que você gosta, um hino, e começa a cantar. Quem canta os males espanta, e é a mais pura verdade. A música é tão poderosa que se você quiser chorar, é só por uma música que te lembra de uma coisa triste, ou a própria letra da música, e você vai chorar. Você pode chorar, amar, dançar, cantar, pintar, fazer um monte de coisa só pela influência musical. A música, ela tem ondas cerebrais, ela tem ondas que entram no seu cérebro e mexem com as suas ondas cerebrais. Ela tem o poder de te dar paz, tranquilidade, alegria, inclusive dormir. Tem muitas crianças, bebezinhos, que tem músicas especiais só para crianças dormirem. Coloca lá no quarto, aquelas músicas de ninar, né? Quem nunca ouviu falar? Põe lá no quarto e a criança vai adormecendo. Os adultos param de usar esta ferramenta, musicoterapia. Então, Jaqueline, se você fizesse tudo isso que eu estou te dizendo, eu tenho certeza que você melhoraria. O que não melhora de jeito nenhum, e ninguém vai melhorar, é sentar e lamentar, e chorar. Senta, chora e lamenta. Por que eu estou assim? Por que eu me sinto assim? Por que isso não passa? Por que isso está acontecendo comigo?
Por que meu cérebro é desse jeito? Por que eu não sou feliz com as outras pessoas? Isso não te leva a lugar nenhum a não ser piorar. Não faça isso com você mesma. Não se deixe afundar nesse ciclo de tristeza, de pesar. Você vai fazer o seguinte: apesar de eu não estar bem, o que eu posso fazer para melhorar? Use os seus sentidos, o sentido do ouvido, ouvindo música, o sentido do tato para pegar alguma coisa, o sentido do nariz para cheirar alguma coisa que você gosta, da boca para sentir um gosto bom e ver alguma coisa que você gosta. Vai ver, leia também, leia. Deixa eu ver, próximas. Medo da crise é difícil, sei que não vou correr disso, mas mesmo assim eu tenho, ok. E é você que falou de fazer um transplante de cérebro. Tem jeito de fazer um transplante de cérebro em você e de você mesma. Por quê? Provou-se a ciência que os neurônios estão sempre regenerando, nascendo novos, quer dizer, neurogênese chama. Então, você não nasce com um número de neurônios e morre com um número menor. Isso não existe. Antigamente acreditavam que a pessoa nascia com um certo determinado, o cérebro está lá, é aquele tanto, e se você fumar, como eu já fumei na minha vida, fumar, beber, mata neurônio, ficar acordado, os neurônios morrem também, várias coisas insalubres que a gente faz na nossa vida que acaba destruindo os nossos neurônios. O que é um neurônio? É uma célula nervosa do cérebro. E é ele que é o mais importante na nossa vida. São as nossas células neuronais. Só que elas nascem, morrem, nascem. E outra coisa, ela molda. Pensamentos molda o seu comportamento, o jeito que você faz as coisas. Tanto é que os nossos hábitos são comportamentos que praticamos todos os dias. Se você tem o hábito todo dia de sentar e lamentar, de não levantar da cama porque não tem vontade, de não querer comer uma coisa boa, cozinhar ou sair para comprar porque não está faltando uma coisa que você nunca sabe porque aí também nunca vai chegar. E as pessoas acham que os outros têm porque elas têm. Não, elas primeiro fazem e depois recebem. A dopamina, que é o hormônio bom que a gente busca vendo rede social, vendo videozinho, essa é barata. Mas a dopamina de recompensa, aquela que você fala assim, eu vou fazer o que é difícil para depois eu ter recompensa do prazer, da coisa boa, eu vou cozinhar para depois ter o prazer de comer a comida, que deu um trabalho danado para fazer. Essa recompensa é super saudável. Pintar um quadro, fazer um bordado, um crochê, ir na creche, no orfanato, fazer um trabalho missionário, um trabalho voluntário, ir na igreja, ir num hospital, visitar os doentes, ir em qualquer lugar que alguém está precisando de ajuda a fazer isso, você recebe uma recompensa no seu cérebro tão grande que 50 miligramas de fluoxetina não vai te dar este prazer natural que fazer o bem para o próximo faz. Dá. Por isso que Jesus ensinou para a gente fazer o bem para o próximo. Por isso que ele falou isso. Porque ele sabia da recompensa que ia vir para você. Noites bem dormidas, não dá insônia, você dorme bem, você come bem, você vive bem, dá um prazer tão grande. Você tem ideia, quando você deitar com você, só imaginando os sorrisos das pessoas que você ajudou, que você pode ajudar, porque você tem 2 braços, 2 pernas e tem capacidade para fazer isso. Cloridato de paroxetina, 20 mg, cloridato de ametrina, 25, toma todos os dias remédio. Maria, quem tira ou põe o medicamento e a dosagem é o psiquiatra, eu não posso mexer. O que eu posso dizer é, você vai ficar tomando esse medicamento até quando? Até quando você vai ser dependente de medicação? Ou realmente você tem um problema físico no cérebro que as suas glândulas, né, que produzem hormônios, elas não trabalham e você tem déficit de hormônio por um déficit de deficiência cerebral, de alguma deficiência, sabe? Porque é diferente a deficiência da ansiedade como emoção. Tem gente que realmente precisa, tem certos diagnósticos como esquizofrenia, borderline, que mais? Aquele outro, bipolaridade, eles têm a regulação cerebral, moduladores de humor, são medicamentos que são necessários nesses casos.
Agora, se a pessoa tem só tristeza, angústia, só, né? Só que eu digo, é tipo, são emocionais. O cérebro é normal, funciona perfeitamente. Acontece que ele aprendeu um caminho. O caminho da tristeza, o caminho do pesar, o caminho da angústia, o caminho de ficar remoendo o passado, remoendo o que fizeram pra você, o que falaram pra você, os seus traumas de infância, quando eu era pequena, porque meu pai bebia, batia na minha mãe, e eu tinha que sair correndo, eu vi essa violência a vida inteira na minha infância. Aí hoje eu sou um adulto que sei lá o que acontece comigo por causa dessa infância. Você não sabe mesmo, porque na verdade o que isso influencia com você hoje? Você é adulta racional. Sabe o que isso aconteceu com você na infância? Você sobreviveu a isso. Você sabe que é errado. Você tem dó de você mesmo. Você olha para aquela pessoa que era você quando você tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade e olha com pena dela e tá presa nesse passado, tadinha dela. Mas e você já olhou no espelho e se viu? Eu tô falando disso pra mim. Porque eu sou essa pessoa. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe sofreu com ele. Eu sofri muita violência dentro de casa, com o alcoolismo da família. E hoje eu olho pra mim e vou ficar assim, nossa, tadinha da Adriana, né? Tantas vezes teve que dormir fora, ela e as irmãs dela, várias irmãs, correndo na rua, pedindo pouso nas casas das pessoas, porque o pai tava lá quebrando tudo, bêbado, com 20 e poucos anos de idade. Nossa, e agora? O que eu sou? O que eu vou fazer da minha vida? Eu olho pro espelho, eu olho pra mim, dentro dos meus olhos, eu falo assim, coitadinho daquela criança, mas cadê essa criança? Essa criança tá aqui, ó, com 50 anos já nas costas, 3 filhos, 2 netas, morando nos Estados Unidos já há 12 anos, me tornei terapeuta, eu estudei em farmácia. O que esta infância me impede de ser o que eu quero ser hoje? Por quê? Se isso são memórias gravadas dentro do nosso sistema límbico aqui dentro. Aí você vai fazer um transplante de cérebro, simplesmente você vai lá nessa parte cerebral, onde ficou guardado e registrado esses maus tratos da infância e faz uma reconciliação com ele, faz um ressignificado, que é chamado na terapia. Opa, que eu tô derrubando tudo aqui. Davi, acorde aqui, corre, que eu tô derrubando o celular, gente. Davi, me ajuda aqui, arruma o celular. Vixe Maria, pessoal, tá vendo isso? Vixe Maria, pessoal. Vixe. Caiu Pronto, caiu tudo. Derrubei o celular, derrubei o tripé. Nossa, a câmera tá virada, por quê? Não, vira aqui. Não posso, eu tenho que ver as pessoas conversando. Vira pra mim. Ah, você tem que ver? É, eu não sei porque que a câmera virou, vamos desvirar ela. Como Aqui que que eu você desviro. desvira? Aqui. Lá em cima, vai. Meu filho tá me ajudando. Nossa, pessoal, ela derrubou tudo. Deixa eu mostrar ele. Essa criança aqui, ó. Tudo, né? Nossa, para de mexendo. Esse menino tem 13 anos, é o Davi, meu filho, tá aqui comigo. Oi. Sou a filha das... Deixa eu ver. Olha só, você acha que eu sou a melhor mãe do mundo? Não. Esse menino aqui, ele... É claro que ele vai ter os traumas dele que eu devo ter causado. Aí ele vai virar um rapazão de, sei lá, seus 30 anos e vai falar assim, mãe, é você, quando era pequeno fez isso. Mas rapaz, você não tem 2 braços, 2 pernas, uma inteligência. E vai pôr culpa nos outros. Isso, a culpa serve pra quê? Gente, serve pra quê? Me fala, serve pra quê? Pra que serve? Sem áudio. Ah lá, tá sem áudio, claro, eu derrubei o negócio. Ela derrubou tudo. Peraí só um pouquinho, tá sem áudio lá. Deixa eu ver aqui. Tá sem áudio. Davi, e tem um monte de gente conversando. Ele é minha cara. Davi, olha aqui, tá sem áudio. Menino, O que é pra você? eu não sei, eu derrubei aqui. É você. Peraí só um pouquinho, tá, gente? Eu acho que a Oi... Avisa aí que não tem áudio. Tem que vir aqui, ó. Vai aqui nas configurações aqui. Para, menino. Eu tô fazendo uma live séria. O que eu vou fazer? Você apanha na frente dos outros. Voltou. Não, mas o áudio é lá. Não, pra mim está com áudio. Aqui é Ah, um, não ali tem é áudio no outro. YouTube, pessoal. Ele é doido pra ser youtuber, só pode. Tá com áudio no Instagram, mas não tem no... No YouTube, aqui, ó. Vem aqui no áudio, por favor.
Não sei porquê. Alright, good. I'm glad you tried it. You'll probably, like I said, Oi. you'll be doing Alô? Nada de áudio. Tá, gente, peraí só um pouquinho. E agora? Também não, né? Eu não sei, Arthur. Que eu Davi. saí agora. Você tá voltando. Tá bom. Eu não sei porquê, tá, gente? Eu não sei porquê que o YouTube faz isso. E eu derrubei o outro celular também. Mas, presta atenção. Pode ser que algum terapeuta, algum psicólogo vai falar pra você que os seus problemas é da infância, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa no YouTube. É porque quando você era pequena, você tem que ver sua infância. Aí vai querer te carregar lá pra 1900 e bolinha quando você nasceu, tá? Pra poder resgatar. Quem sabe faz. Ele é super comunicativo, esse menino não tem vergonha não. Tem vergonha não. E aí você fica se lamentando, gente. O ponto da questão é: para de se lamentar pelo que você não teve ou porque teve de ruim. Ah, quando eu era pequena eu não tinha sapato, não tinha roupa, eu estudava na escola, era pobre, eu vou entrar de novo, tá? E não sei o que, ó. A Silvia falou: meu pai também bebia muito, o meu também, coitado. E fumava também igual a caipora velha. Hoje ele tá com enfisema pulmonar, tá? Meu pai tem enfisema pulmonar. E mora aqui. Eu fiquei 2 anos cuidando dele. Resgatar a criança ferida. Fiz terapia. E tinha. Então, mas aí quando a gente faz terapia, deixa eu arrumar isso aqui que ficou torto. Peraí só um pouquinho, tá? Eu vou virar aqui. Peraí. Eu tô só arrumando, tá? O tripé, ele virou pra lá, agora eu vou virar pra cá. Mas depois que a gente faz, acabou também, tá? Acabou o problema. Não tem que ficar fazendo um monte de vezes, não. Não é... Eu faço terapia e faz de novo, e aí o negócio não resolve, e aí tal, e continua pensando. Olha, sinceramente, o nosso cérebro é tão bom, tão poderoso, tão perfeito que Deus criou, que ele mesmo, ele apaga, sabe? Ele deleta. Pra que você vai ficar lembrando? Pra que ficar remoendo, relembrando, revivendo cenas do passado que não te ajuda em nada? Eu vou ter que fazer um esforço gigante para voltar 40 e lá vai pedrada de anos atrás, 40 anos atrás, vamos pôr aí, para ficar lembrando como é que foi a cena, como é que meu pai entrou bêbado, se ele caiu para direita ou para esquerda, o que ele quebrou, o que ele falou. Teve uma das vezes, que foi a única assim que eu me lembro mais, que eu não lembro na verdade, lembrar mesmo, eu não lembro. Mas eu sei que isso aconteceu porque foi repetido, assim, as histórias, elas têm filtros, gente, presta atenção, todos nós temos filtros perceptivos, às vezes a história nem é do jeito exatamente que a gente conta que foi, porque eu tô aqui nesse lugar e a câmera caiu aqui, ó, o celular caiu, o outro caiu, o microfone caiu, eu derrubei tudo. O jeito que eu contar é diferente do Davi contar. Então nós somos 5 irmãs. O jeito que eu vi meu pai é diferente do que a outra minha irmã viu, do jeito que a minha mãe conta, do jeito que a vizinha conta, do jeito que minha avó contava, do jeito que alguém que escutou essa história conta. Cada um vai contar de um jeito. Que tipo de história você está contando para você mesma? Quais são os detalhes que você se prende a eles? Será que são verdadeiros? A gente começa até a misturar, sabe? Será que eu vivi isso? Será que realmente meu pai fez isso? Será que não fez? Olha aqui, eu tô inteirinha. Uma vez eu lembro, que era o que eu ia falar pra vocês, que ele quebrou meu nariz, mas não foi que ele quebrou. Na violência doméstica que existia, naquela disfunção familiar, entre mãe e pai, brigando e tal, e ele bêbado e tudo. Aí ele foi atacar a minha mãe e acabou me acertando. E aqui, ó. E olha só o tanto que Deus é bom, maravilhoso. Um médico lá, daquela época, engessou meu nariz. Só por isso que eu lembro, porque meu nariz foi engessado. Gesso, gente. Imagina assim, você levar um gesso bem no meio da cara, assim, ó, e ter que ir pra escola. E ainda não pode contar que foi violência doméstica, né? O pai sem querer, porque ele não chegou assim, eu vou quebrar seu nariz. Não, foi no meio da briga,
o nariz quebrou. Eu só lembro, isso eu lembro raramente, pouquinho, mas eu lembro que escorria muito sangue, depois eu lembro do gesto que eu falo com meu irmão, só. Mas Deus é bom, olha só, eu tô até com o nariz inteiro, sem nem cicatriz, mas mesmo que eu tivesse uma cicatriz, cicatrizes são marcas de alguma coisa que você viveu, mas ela não te representa, ela não sou eu. Eu não sou essa violência doméstica que viveu. Eu sei me moldar. Deus me dá força. Deus me modificou. Deus me deu tudo que eu precisava. Deus me deu saúde, inteligência, alegria, sabedoria. Ele está do meu lado. Ele não queria que eu passasse por isso. Ele quer que você passe por isso? Não. Ele não quer. Não é da vontade de Deus que nós sofremos maus tratos, abusos, coisas ruins que acontecem no mundo. Mas ele falou assim, ó, apesar disso, eis que estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus é fiel e ele é mesmo. Eu quero... Esse negócio não tá dando certo aqui de ir online no YouTube, não. Tem que desistir disso aqui. Aí, se você pede para Deus força para superar esse passado, você supera. Então, não culpe alguma coisa que não está no seu alcance. Se você falar que você tem ansiedade, crise do pânico, porque você via seu pai correr atrás de sua mãe com a faca na mão, porque você tinha muito medo dele, a polícia tinha que ir lá, porque você viu certas violências, você está se prendendo nisso. Isso é um passado que existe aqui dentro, num lugar aqui guardado, que a gente não apaga, não é que apaga, mas isso aqui, ele pode ser ressignificado e quando você lembrar, ele vai ser uma história. Eu conto pra você essa história, mas essa história, eu não tenho dó de mim por causa dessa história, eu não choro por causa dessa história, eu não tenho medo, nem piedade, nem dó, nem nada. Um dia, eu tava na igreja e eu falo lá na frente. Aí eu não sei o que era o tema do sermão, da pregação, que encaixava nisso. E eu contei, falei assim, então, quando a gente era pequeno, nós 5 irmãs, eu acho que era por causa do perdão, que eu tava falando sobre o perdão. O tanto que o perdão cura, o tanto que o perdão sara, o tanto que o perdão nos abandona. Então, eu falei assim, olha, nós somos 5 irmãs e vivemos uma infância muito difícil, a gente era muito pobre, a minha mãe tinha muita dificuldade para manter o arroz e o feijão dentro de casa, meu pai era mecânico, ele bebia muito e teve muitas noites que a gente teve que fugir de casa para dormir na casa de vizinho, para dormir na casa de parente, para dormir na casa dos outros, com medo da violência, blá blá blá. Minha mãe sofreu demais e só separou dele depois que tinha as 5 filhas. Ela tinha 26 anos de idade quando ela já tinha 5 filhos. Minha mãe tinha 26 anos de idade e já tinha as 5. Ela começou muito cedo, né? Com 26 ela já tinha 5 filhos já. Aí, quando ela tinha uns 30, ela se divorciou. Ela ficou 13 anos com ele. Quando eu tinha 13 anos, eles se divorciaram. Um divórcio bem traumático, a gente teve que fugir de Goiás para Minas Gerais. Foi bem complicado. Mas hoje, nós 5 vivemos aqui nos Estados Unidos, nós 5, eu e minhas irmãs, a minha mãe e meu pai, eles têm 14 netos, eles ficaram sem conversar uns 20 anos da vida deles, hoje eles dão conta de conversarem, dá pelo menos um oi para cada, tem uma civilização, uma conversa educada, depois de muitas brigas, depois, cada uma de nós quando se formava, quando os dois tinham que encontrar, quando tinha formaturas, casamentos, nascimentos, etc. Era uma confusão quando eles se viam. Hoje já não é mais. Hoje ele tem, eu acho que 10 anos que ele parou de beber, parou de fumar, se batizou na igreja e depende de nós hoje. Um pai que foi ausente a vida inteira, que nunca cuidou, hoje nós cuidamos dele. Eu cuidei dele 2 anos, o ano passado e retrasado, agora ele tá com a minha outra irmã, que já tem 1 ano que tá com ela. A minha outra irmã ficou com ele mais 2 anos também. Ele tem um enfisema pulmonar brabíssimo, doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu levo ele no médico, ele vive fazendo medicação para pulmão, bombinha, inalação, aerosol, não dá conta de dar uma volta no quarteirão, tem só 70 anos, ele vai fazer 70 anos esse ano, ele só tem 70 anos e a saúde dele é super debilitada, magro, mas eu olho pra ele com dó, com piedade, com amor, com carinho, com perdão,
Com tudo, eu abraço. Eu mostro ele aqui nas minhas lives dia de sábado. Vocês veem meu pai, vê minha mãe quando ela vem aqui visitar. Eu abraço ele, eu já chorei demais. Eu já sofri demais. Tudo isso já acabou. Chega uma hora que acaba. Você faz e aí acaba. Você ressignifica e aí acaba. Livra. É como se você carregasse na mochila, nas costas. Literalmente é isso, tá? Fico com a minha mãe, ela sempre que me deixava em segunda opção, machuca, dói, entrega pra Deus essa dor. É como se fosse uma mochila. A dor de quem nos feriu, a dor de quem nos magoou, a dor de traumas de infância é uma mochila nas costas que você carrega com muita pedra. Só pedra pesada. E dói de suas costas, dói, você sente dor no corpo inteiro, fisicamente falando. Às vezes você tem uma fibromialgia, às vezes você desenvolve um câncer, uma doença imune, autoimune, problemas de fibroide, rim, fígado, vários tipos de emocional, porque o seu emocional é muito abalado, ele é angustiante, ele é triste, ele é assim, fizeram isso comigo, nunca mais eu vou olhar pra cara, nunca mais eu quero conversar, nunca mais eu vou perdoar, aí se precisar de mim, eu quero que isso exploda, e blá blá blá. É lógico, gente, perdoar não significa conviver junto, você não precisa de conviver junto, você não tem como. Apesar do meu pai viver comigo, quando ele mora com a gente, é como se fosse uma pessoa estranha. É seu pai, mas é estranho. Por quê? Porque você não lembra da infância. A gente não lembra. Se eu tinha 13 anos, fui estudar no colégio interno de São Paulo, nunca mais morei junto. As minhas irmãs, que eram mais novas que eu, então nem lembra, a gente não tem lembrança muito dele. Lembrar não tem. Naquela época não tinha foto, não filmava igual hoje. Então quase não tem foto praticamente, não tem vídeo, não tem nada, não lembro de nada. Mas eu sei que ele é meu pai. Mas como ser humano, ninguém merece que a gente deseje o mal. Eu quero que tudo que você deseja para os outros volta para você. Essa é a lei da vida. Tudo que você deseja para os outros, quem carrega é você. Se você deseja que os outros morram, quem vai começar a morrer é você. A gente morre quando a gente deseja a morte das pessoas. Eu não entendia isso, eu não sabia disso. E quando eu era jovem, de 20 e poucos anos, eu comecei a tornar alcoólatra também. Eu bebia e tal, eu vou beber mesmo, vou tornar alcoólatra. Isso aqui é suco, tá? Eu vou beber um suquinho aqui agora. Aqui tem carregador, pega que eu tô tem que tomar no meu atrapalha. Aí, eu pensava assim... mas se morresse era um alívio, né? Podia morrer pra dar sossego pros outros. Ou o homem que dá trabalho, misericórdia. Parece que tem gente que vem pro mundo só pra atormentar a vida dos outros. É dos outros, né? É um diabo na terra. Serve como braço direito do inimigo. Ferramenta na mão do capeta pra atender aos outros. Tem gente que é assim, eu sei disso. Mas deixa que ele, com a desgraça da vida dele, que ele vai pagar por isso do jeito que Deus quiser. Se não for agora, vai ser quando Jesus voltar. Porque na Bíblia fala que todos aqueles receberão a recompensa da vida hoje, do que fizeram. Então, a justiça nunca foi feita para nós fazermos. Aquelas pessoas que querem fazer justiça com a própria mão, ou que desejam mal, elas não têm paz, não têm sossego. Você não vai ter sossego se você ficar esperando a hora da vingança, sabe? A novela ensina isso. A vingança se come no prato frio. Fia, a vingança você não come de jeito nenhum. Nem coma isso. Olha os fios aqui, meu filho. Olha tudo aí, tá? Aí, se você deseja... Você olhou, Davi? Não, você não olhou, meu bem. Não faz você querer apanhar aqui na frente dos outros. Se tem mais de 40 pessoas me vendo aqui, você vai dar uma chinelada? Eu tô falando tão sério, você olha. Eu olhei tão... Eu trouxe um fio pra você, eu peguei lá no meu negócio, você pode procurar. Vê aqui, ó. Tá. Então, a partir do momento que você let it go, que a gente fala aqui, que é tipo, deixa pra lá, tira do coração. Aí, ó, Davi falou que você é lindo. O quê? Olha lá, ó, Davi é lindo. Ó. Obrigado.
Ele entende português, ele fala inglês super bem, entende português super bem. As pessoas ficam admiradas, tanto que ele fala bem português. Vamos fazer assim, ó, tira isso daqui pra não cair. Aí você, olha lá, ó, tem algum fio aí, tem. Vê esse daí. Vê esse daí. Eu vou ter que acabar essa live. Aqui tá 40 graus e a gente tá num lugarzinho que tem ar-condicionado, mas tá bom. Então você vai ter que ir lá no carro pegar. Então aqui. Então tá bom. Eu peguei um fio desse celular seu, Davi. Então você vai lá no carro pegar. Então tá bom, eu vou lá pegar. Cadê a chave? A chave tá na bolsa aqui. É um alívio tão grande, gente, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você não precisa conviver com a pessoa. Às vezes, realmente, você tem um pai narcisista, um pai psicopata, né? Porque tem gente ruim nesse mundo. Tem gente ruim. Responde minha pergunta, por favor, eu vou responder. Mas deixa que só afasta, entendeu? Não deseja o mal. Afastar é uma coisa, se desejar o mal é outra. Só se afasta, coloca proteção, uma grade de proteção. Ô, moça, deixa eu ver aqui, você é a Rosiluz, tá? Rosiluz, vamos ver, o que você falou, Rosiluz? Verdade, não devemos desejar o mal, Deus não se agrada, claro que não. Sentir que seus pais não se preocupam contigo dói, siga em frente, mas de vez em quando me vejo pensando nisso, parece uma assombração. Filha, não pensa não, para de ter piedade de você. Faz o seguinte, para aquelas que não tiveram um pai e uma mãe que desejava, como eu, assim, por exemplo, mas o problema deles também, Deus supre. Lá na Bíblia tem tantos versos bíblicos que falam que Deus é seu pai, que Ele jamais te abandonará, que Ele te ama demais da conta, que você é a criatura mais importante que existe para Deus. Quando eu pego essas promessas de Deus, meu coração esquenta, eu fico totalmente completa de amor. Não me falta amor. O amor de Deus, Ele supre o amor da humanidade. Se você não tem um ser humano que te ama como você gostaria que fosse amada, leia as promessas de Deus quanto a você. Deus falou assim que mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, Ele jamais esqueceria de você. Fico muito triste com minha mãe, ela sempre me deixa em segunda opção, essa atitude dela machuca muito. Deixa pra lá, não pensa nisso não. Se você tá alimentando isso, você pensa, olha o que minha mãe fez, eu já pensei nisso, eu já fiz igual você, não faz isso não. Teve uma vez que eu falei assim, nossa, minha mãe só me procura quando ela quer dinheiro, ela só me liga quando ela precisa de alguma coisa emprestada, nunca liga pra perguntar como que tá, e não sei o que, e olha como ela faz, olha o que ela falou, olha o que isso é uma orgia. Não, eu não sou mais disso não. A psicanalista do meu filho, isso aqui que você perguntou, a psicanalista do meu filho não fala de Deus, ele esfriou na fé, abandonou a igreja, tô preocupada, acho que em recuperação e com várias síndromes. Ele é addiction. Rose, é o seguinte, eu já fui addiction, eu sou addiction, né, porque diz que não existe ex-addiction, porque como eu bebi 20 anos da minha vida e fumei, dentro de mim existe esse gene, que é essa tendência que eu desencadeei, porque você pode ter geneticamente uma tendência para fazer o mal, uma tendência para os vícios, uma tendência para alguma coisa. Não significa que você vai ter aquilo, mas se você desenvolver, se você usar, se você colocar esse DNA para rodar, processar, aí você vai ser. Então eu sou. O que me fez sair disso? Abandonar os vícios. Deus. Somente Deus. Porque como farmacêutica eu já usei adesivo de nicotina para parar de fumar e nunca consegui. Eu já usei pastilhas, eu já fiz o curso de 7 dias que a Igreja Adventista oferece como deixar de fumar e nunca deixei por causa disso. Eu já fiz palestras para as pessoas, eu já ajudei, né? O médico que faz, o pneumologista faz, e essas pessoas... eu tava ali ajudando, entregando os negocinhos, mas não parei. O dia que o Espírito Santo realmente falou no meu coração e eu resolvi abandonar os vícios, entregar minha vida para Deus, o poder veio todinho dele. Todo. 100% de Deus. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém, nem de uma clínica de ninguém. Então, ore.
Ore. O dia que eu contei a minha conversão, o dia que eu conto, na verdade. Aliás, tem um vídeo meu no YouTube, mas no outro canal que eu tinha. O pastor falou assim, Adriana, conta como é que foi que você se converteu. Eu me converti com 36 anos de idade. O Davi não tinha nem nascido ainda. Quando o Davi nasceu, não. Quando eu estava grávida do Davi, de 7 meses, em setembro de 2011. Em setembro de 2011, dia 24 de setembro de 2011, eu me batizei. Minha barriga estava grande, eu falei assim pro pastor, pode entrar no tanque batismal grávida? Porque ele nasceu em dezembro, então tava de 7 meses, nasceu em dezembro. Ele falou, pode, não tem problema não. Aí eu entrei, eu chorava, isso é um choro bom, isso é um choro bom. Chorar, lavar a alma. Você que escreveu que eu fiquei chorando o dia inteiro, não tem nada não. Não tem problema não, chorar é a válvula de escape que Deus deu pro ser humano desabafar, desestressar, limpar a alma, lavar a alma. Você sente sua alma lavada, chora, minha filha, mas chora com gosto. Quando não chora, dá um nó na garganta aqui, ó, dá uma coisa tão ruim aqui, parece que não desce, fica preso, fica mal-estar. Nó na garganta, começa a doer o coração, dói a garganta, dói o coração, depois começa a doer os músculos, dói tudo. Por isso que a pressão sobe. Chore, mas chora. Quando não tiver mais lágrima para chorar, você vai estar muito mais aliviada. Chora, entrega para Deus, ora, pede para Deus. Quanto a filhos que abandonam a igreja, a única solução é orar. Por quê? Porque quando as pessoas vinham falar pra mim, Adriana, você não vai voltar pra igreja? Adriana, sua mãe é crente. Minha mãe é crente, meu pai não era. Eu falava assim, mas crente é chato, né, velho? Mas é chato, eles vêm na casa da gente, encher o saco, falar da minha cerveja que eu tô bebendo, do meu cigarro que eu compro com o meu dinheiro, e eu compro o que eu quero, e ainda tem que escutar parente vindo aqui em casa falar o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Que povo chato. Então a gente não se converte, a gente não abandona os vícios por causa de falatório dos outros. A única forma que eu conheço nos meus 50 anos de idade é orar, é o Espírito Santo. Porque essa voz do Espírito Santo, ela se comunica dentro do nosso cérebro a vida inteira. Todas as pessoas no planeta Terra, enquanto tiver o ar da vida, enquanto tá respirando, ela vai ter a consciência do que é certo, do que é errado, das escolhas, andar pro lado direito ou pro lado esquerdo. Roseluz, a psicanálise esfriou ele, eu oro de noite. A psicanálise não é que esfriou, é porque ele teve a tendência de se afastar dos caminhos de Deus, pouco a pouco, a gente afasta pouco a pouco, e talvez essa ideia que ele buscou, porque assim, não é a psicanálise em si, é o quê? Ele parou de acreditar em Deus e começou a acreditar em quê? Na força da lua, do sol, do universo. Ele conversa agora com o universo, com o vazio, com o planeta Terra. Depois do planeta Terra tem a galáxia, e aí tem gente que manda energia não sei pra onde, como se não existisse um ser criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que nele existe. Existe. E Deus mandou o seu filho como ser humano. Então a gente tem uma ideia de que Jesus e Deus tem essa forma humana. A gente, nunca ninguém viu a Deus, mas Jesus, eu tenho certeza, ele tem a forma humana absoluta, porque ele viveu nesse planeta Terra, tocaram nele, tem vários indícios e evidências de que Jesus viveu verdadeiramente, morreu por nós, e hoje ele comunica conosco através da oração, no nosso cérebro. Existe uma parte no nosso cérebro que é conectada diretamente com o ser divino. A gente pode até não ouvir mais a voz de Deus, mas Deus vai estar falando, é porque é um sussurro. Então a gente sabe que tá errado, bebendo, fumando, usando droga, tá fazendo, não deixou de saber que é errado, mas o desejo e a vontade Deus deu pra você, pra mim, pra qualquer um de nós, livre-arbítrio. Faz o que você quiser da sua vida, você tem livre-arbítrio. É isso que a gente depois vai prestar contas com Deus, do nosso livre-arbítrio, o que a gente fez da nossa vida, do nosso tempo, do nosso talento. Por isso que às vezes você não, tá? Você no geral que eu digo, às vezes a pessoa entra em depressão ou ansiedade porque
ela não sabe qual é o propósito da vida dela no planeta Terra. Ela vive por viver, amanhece, dorme e não sabe o que está fazendo aqui. Não usa os talentos que Deus deu. Fica igual a parábola dos talentos. Pega ele e enterra. Aí Jesus, quando voltar, vai falar: o que você fez do seu talento? Ah, mas eu não descobri, eu não sei. Procura saber, todos nós sabemos. Você acha que eu sabia falar em público? Que esse era meu talento? Não sabia, nunca tinha falado em público. Eu na faculdade fazia apresentação e tudo. Mas estar aqui nesta live, conversando com você, eu desenvolvi há 10 anos só o talento de conversar em público assim, foi justamente quando o pastor da igreja falou assim: conta o testemunho da sua conversão, como que foi. Eu tava num boteco, bebendo, do jeitinho que eu tô sentada aqui, mas vamos supor que era um bar. Tava bebendo assim, cerveja. Bebi uma cerveja e tal. Aí, o Espírito Santo trabalha na nossa mente. Então, quando você tá sob efeito de drogas e de álcool, é muito difícil de você ouvir a voz de Deus, mas Deus pode fazer um poder sobrenatural para que a gente possa ouvir a voz dele. Em mim foi, porque a gente tem que se abster das coisas que influenciam no sistema nervoso central, como o álcool e as drogas, para você ter uma consciência do que você está fazendo, para você não adormecer a sua consciência. Deus fala com a gente através do lobo frontal, a consciência, tá? É a consciência no orar, no meditar, no ler, é consciente, nunca é inconsciente, tá? Deus não manipula o cérebro, ele só conversa com a gente através desse filtro aqui da testa, da frente do lobo frontal. É aqui que Deus, é aqui que é o julgamento, é aqui que é a decisão, é aqui que a gente pondera entre o bem e o mal, o caminho, escolhe os caminhos. Eu tinha um tio que tinha morrido uns 3 meses antes e eu comecei a pensar, tava ali assim, pensando na vida, pensei: meu Deus, a gente morre, né? Essa vida é tão curta, nossa, o que vai ser da minha vida se eu morrer desse jeito? Porque quando eu era pequena, eu era cristã, então eu sabia que Jesus vai voltar, eu sabia que vai existir a vida eterna para aqueles que amam a Deus. São João 3,16, todo aquele que ama a Deus terá vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio nisso, e eu já acreditava, mas eu pensei assim: Jesus vai voltar, a gente vai morrer lá no inferno, vai queimar só um pouquinho, acabou, aí quem aceitou Jesus vai pro céu, não tem nada não, vou deixar, eu gosto de ver essa vida, né, nesse tal. Mas nesse dia foi diferente, nesse dia eu pensei assim: você quer saber de uma coisa? Isso aqui só acaba comigo, acaba com a minha saúde, com a minha moral, com o meu dinheiro, com a minha estabilidade como mãe, filha, farmacêutica cachaceira, que fuma, uma vida desgraçada, porque todo mundo tem visto, não é uma vida boa, não é. Várias ressacas, faz mal pra saúde, só tem coisa ruim. Quer dizer, a gente acha que tem coisa boa, acha que tá aproveitando, que é uma maravilha, mas não é. E aí eu virei pro meu marido que tava na minha frente e falei: Leonardo, eu vou te falar uma coisa. Tá vendo essa cerveja aqui? É a última vez que eu vou beber, não vou beber mais. Nós vamos sair desse bar agora. Em nome de Jesus, pelo poder de Deus, nunca mais eu vou beber. Ele olhou pra mim e falou: tá bêbada já, né? Porque bebo faz cada promessa. Bebeu demais. Tá bom, Adriana, tá bom. Amanhã nós conversamos, quando você estiver melhor. Cheguei lá na casa da minha mãe, que eu morava perto, minha tia tava lá. E eu falei assim: tia Neuza, eu tô sentindo um negócio no coração tão forte. Eu tô sentindo assim, que ou é agora ou é nunca. Eu preciso de voltar para os caminhos de Deus, eu preciso de abandonar os vícios, eu preciso mudar minha vida tem que mudar. Gente, a gente tem um ponto de virada, os 360 graus, onde você tá indo por um caminho, você tá indo pro caminho da perdição, pro caminho da desgraça, pro caminho da crise do pânico, da ansiedade. Esse caminho que tá te levando, que você pensa assim: até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ser dependente disso? Até quando você vai ficar se lamentando? Até quando você vai ficar presa no passado? Até quando você vai ficar só pensando nesse futuro incerto? Jesus amado, ninguém merece. Aí eu falei assim: eu quero mudar de vida. Você acredita em mim, tia Neuza? Ela falou: acredito. Eu falei: eu acho que o Espírito Santo está falando na minha vida. Ele ainda trabalha no meu coração. Apesar de 20 anos falando não quero, não vou, vai pra lá, não quero. Todas as pessoas que ele usava pra me convidar pra ir na igreja, eu falava não. Todas as pessoas que falavam de Deus pra mim, eu falava: não quero saber, eu não quero ouvir, eu não gosto de Deus. Se eu quisesse saber, eu procurava, não me fala. E aí nesse dia eu falei: eu quero
Meu Deus, me ajuda. Gente, eu chorava. Eu peguei uma Bíblia antiga da minha irmã. Falei assim, Senhor, se o Senhor existe, se Deus existe, e é o Senhor que está falando na minha vida, e o Senhor quer que eu mude de vida, me mostra na sua palavra, por favor. Isso Deus não faz sempre não, tá, gente? Ele fez comigo, mas não quer dizer que ele vai fazer, que é sempre assim, de abrir a palavra e já tá lá falando, mas já aconteceu comigo 2 vezes, poderosas. Aí eu abri de cima de Jeremias 29:13. Nunca esqueço isso, anota aí no seu caderno, anota aí no seu celular, anota aí, Jeremias 29:13. A hora que eu abri, isso dá dor na garganta, isso quando eu falo, isso eu tenho vontade de chorar, porque isso é uma lembrança que tá ligada a uma emoção dentro do meu cérebro. Eu tenho a imagem como um vídeo e eu tenho a emoção. E a gente só guarda as coisas quando elas são fortes, sabe? Toda emoção que você tiver muito forte, seja ruim ou boa, você vai lembrar por causa disso, por causa da emoção ligada. Um fato que acontece sem emoção se torna um fato esquecido. Jeremias 29:13. Tá escrito assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nossa Senhora, arrepiei todinho, chorei, meu Jesus. Senhor, o Senhor existe. É verdade, Deus existe, Deus existe. Tá tudo bem, Davi? Tá tudo bem. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo. Ai, que alegria, gente. Ai, eu falei, oh meu Deus, obrigada, o Senhor existe, o Senhor ainda me escuta. Eu quero voltar pro Senhor, eu quero voltar para os caminhos. E dito e feito, pelo poder de Deus, pela graça dele, era janeiro, fevereiro, março, abril, era abril de 2011. Era perto daquela época que é Semana Santa, antes de começar a Semana Santa, Páscoa, essas coisas. Parei de beber, parei de fumar, coisas que eu tinha anos tentado, anos querendo, mas não conseguia. Consegui. Hoje tem 12 anos que eu sou limpa. Davi, quantos anos você tem? 13? Como que você não sabe? 14 anos que eu sou limpa. 14 anos. A gente fala assim, quando a gente é addiction e a gente tá limpo, a gente fala, tem tanto tempo que você é limpa. Por quê? Porque o gene ainda tá aqui, ó. Ele só tá adormecido. A gente tem dentro da gente 2 lobos, o bom e o mal. Qual que você alimenta? Eu resolvi alimentar só o lobo bom, o cachorro bom, vai. Porque lobo parece que tudo é mal, né? O leão bom, sei lá, é um tipo que as pessoas explicam da espiritualidade. A gente tem dentro da gente o homem carnal e o homem espiritual. A parte carnal é a parte espiritual. Eu alimento a parte espiritual. Eu me abstenho de ficar perto de um bar, perto de quem fuma, perto de quem faz as coisas que hoje eu não faço mais. Pronto. A palavra de Deus é viva e eficaz e corta mais do que não consegue dormir? Sabe o que você faz quando você não conseguir dormir? Você lê, começa a ler. Como eu queria que minha filha voltasse pro caminho do Senhor. Ore que ela vai voltar. Em nome de Jesus ela vai voltar. Mais do que você querer, mais do que você, Alice, quer, Deus quer. A filha, ela não é sua, Deus te deu. Ela é de Deus, é uma filha de Deus, e Deus quer. Deus é justo e fiel e Ele há de trazer todos aqueles que confia. Ore, que Ele há de trazer ela de volta. Depois de 3 anos que eu me batizei, meu marido batizou. Depois de 5 anos, meu pai também batizou. Hoje, tanto eu quanto ele, a gente fala para os nossos amigos: sai dessa vida, para com isso. Apesar de que eu falei para você, não adianta. Se o conselho fosse bom... olha só, as pessoas falam assim: se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Por isso que eu tô vendendo o meu conselho. Hoje eu vendo. Hoje eu fico aqui, ó, vendo terapia. Quer conselho? Quer conversar comigo? Vamos, senta aqui que eu vou te dar tudo o conselho que eu aprendi. Só que aqui na live é gratuito pra você. Um dia minha mãe tava aqui passeando, ela falou assim: Adriana, você agora tá... Agora os outros te pagam? Os outros te pagam pra ficar escutando? Eu falei assim: paga, tá vendo, mãe? Às vezes a gente dá um monte de conselho bom e não valoriza. Aí quando tem que ir lá e pagar pra fazer terapia, aí o povo valoriza. Aí paga caro, né? Paga caro pra escutar as teorias da psicanálise, do TCC, como é que fala? Terapia cognitivo-comportamental, programação neurolinguística e todas as terapias que existem por aí. Minha família é toda igreja, menos meu marido. Silvânia, ore e vive uma vida
uma vida exemplar, porque nós somos exemplo e influência ao nosso redor. A gente tem um raio de influência ao nosso redor. A gente influencia primeiro dentro de casa, depois a comunidade, depois os vizinhos, depois a cidade onde você mora, mas todo ser humano é influência para alguém, todo ser humano. Quando eu tomava todas e fumava, como eu tenho mais 4 irmãs mais novas que eu, aí quando elas me viam, quando a gente se encontrava, eu falava assim para elas: vocês não vão beber e fumar, tá? Não vem falar que eu sou influência e que eu tô te levando pro mau caminho, não. Se vocês fizerem isso, a culpa é de vocês, mas é porque Deus não permitiu que ela saísse do caminho, mas eu era influência, sim. Eu era influência. Minha tia aceitou Jesus hoje. Amém. Amém. 4h40, tá bom de live, né? Vocês estão firmes aqui, forte, né? Eu amo contar do meu testemunho, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele vem da alma mesmo. Jesus é nosso bálsamo, é o nosso escudo, é nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o que nos fortalece. Quando você tiver insônia, ore. Começa a orar, começa a contar tudo pra Deus, do jeitinho que você conta pra terapeuta, do jeitinho que você conta pros outros lamentando, lamenta pra Deus. Deus é bom pra lamentar, porque na hora o seu cérebro já está processando tudo isso, e quando você vai dormir, que você põe pra fora, ele vai ter tempo e sabedoria pra encontrar a solução. Você começa a orar, Senhor, meu filho tá fora da igreja, meu coração dói tanto, o que ele tá fazendo na hora dessa, eu não sei como é que ele faz pra voltar, me ajuda, e fala. Quando você vê, você tá dormindo, faz isso que você vai ver, faz que funciona. Aí você vai dormir leve, tranquila, porque você entregou na mão da pessoa mais poderosa pra resolver seu problema. A gente não faz assim: eu vou fazer de tudo, se nada resolver, aí eu vou orar. Filha, primeira coisa, você ora, aí depois você vai fazendo outras coisas que dá pra fazer, mas a oração nunca pode faltar, nunca pode faltar. Pra quem saiu edificada, glória a Deus, aleluia, bênçãos, bênçãos e bênçãos. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus... Hoje foi fogo do céu. Foi. Eu tenho certeza que vocês sentem. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo, quando eu lembro de mim. Eu e meu esposo somos afastados do caminho do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que voltarem. Vai voltar, Jaqueline, volta enquanto há tempo. Deus não voltou ainda só por causa disso, só para dar tempo para aqueles que ainda não decidiram, porque Ele quer que todo aquele que nele cresça, todo aquele que nele cresça também, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer salvar todos. E quando esse evangelho for pregado a todo o reino, povo, nação e língua, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, os sinais dos tempos estão aí. O que está acontecendo no mundo mostra a breve volta de Jesus, eu creio nisso, e é bom que ele volte. Não é para ter medo, não. Não é para ter medo, não. É para alegrai-vos, tá? Como Patrícia, como o pastor Paulo, apóstolo Paulo fala, quando a vossa redenção estiver próxima, alegrai-vos. Alegrai-vos uns aos outros. Em Jesus, alegrai-vos. Jesus vai voltar. Talvez ainda na nossa geração, em nome de Jesus. Quando ora tem que ser em voz alta, pode ser, tá? Não tem problema, o capeta não vai escutar, não. Quando você começa a orar, um anjo de Deus expulsa uma legião de demônios. Então, a oração é poderosa. Você abriu a comunicação para Deus, você abriu o canal de comunicação, começou a falar com Deus, Senhor Jesus. Nessa hora, fica tranquila, Deus está te protegendo. Pode orar de voz alta, se é que você tem medo de orar em voz alta, pode orar em pensamento, pode orar do jeito que você quiser, que Deus escuta. De preferência para terapia em voz alta, tá? Para terapia, para você fazer um trabalho no cérebro de alívio, de organização de pensamentos, de esvaziar, limpeza emocional que a gente fala, limpeza emocional, ora em voz alta. Isso traz limpeza emocional, tá? Você fica leve, limpa assim, sai a angústia, tá? Para as dores de angústia, Deus é a salvação. Para as outras dores, a gente arruma um Buscopan, um Tilenol, um Doril. Aí, para dor no estômago, a gente arruma aí um chá de boldo. E vamos ficar preparados para a volta de Jesus.
Eu creio em nome de Jesus. Amém. A minha casa e eu serviremos ao Senhor. Amém. Linda, live linda. Com certeza vou assistir daqui uns dias. Volto para sempre. Amém. Oh, mas você vai ficar salva. Claro, Patrícia. Em nome de Jesus vai ficar salva para que possa alcançar muitas pessoas, porque hoje Deus deu esse... Olha, eu ficava... Como que o evangelho vai ser alcançado no mundo inteiro antes que Jesus voltar? Porque esse evangelho tem que ser alcançado a todos, para cada um fazer a sua decisão. A pessoa sabe e decide, sabe, decide, sabe, decide. Aí Jesus volta. Como? Pela internet. Essa internet de hoje em dia, um fala, outro fala, outro fala, e o evangelho... Deus sabe fazer o trabalho dele, ele sabe quem usar. E o dia e a hora tá marcado, a gente não sabe, mas Deus marcou o dia e a hora, ele não atrasa. O dia e a hora certinho, esse céu vai abrir, como diz lá em Apocalipse, e vai enrolar igual um pergaminho, vão se abrir, milhões e miríades de anjos vão aparecer, junto com Jesus no trono dele, nos céus, o mundo inteiro verá. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos que veem a volta de Jesus vão subir junto com os ressuscitados para os céus e encontrar com Jesus para toda a glória, sem mais medo, morte, dor, sofrimento, choro, mais nada. Acabou. Acabou o reino, o reinado de Satanás neste mundo. Acabou. Vai ser só o reino de Deus para todo sempre e pela eternidade. Amém. Quero ver você lá, hein? Marca aqui comigo, quero ver você lá no céu. E você vai falar assim, ó, eu sou daquela live lá, que eu te segui no Instagram e eu tava naquela live. Porque eu vou. Porque se Deus quer, nós vamos, não é? Porque eu mereço, não. Eu não mereço. Mas é pelo sangue de Jesus. O ingresso está comprado, a passagem está paga, o passaporte para ir no céu está já na sua mão. Deus te deu. Fia, quando você chegar lá, mostra suas credenciais. Eu sou filha de Deus, salva pelo sangue dele. Estou aqui pela honra, para a honra e glória de Deus e pelo poder dele. Não é nosso mérito, ninguém compra, é só Deus. Amém, amém, amém para todo mundo. Amém significa assim seja, assim seja. E Maranata significa volta logo Jesus. Tchau, fique com Deus. Mostra vocês aqui pro Davi. Davi, fala tchau. Tchau. Deixa ele brincar ali um pouquinho, quando a gente fica nesse ar-condicionado aqui maravilhoso. Ó, são 4h46 da tarde. Tchau pra vocês, beijo, fiquem com Deus. Tá salva a live, manda pros outros. Eu salvei no YouTube também, gravei ali no outro celular, nesse celular aqui, ó. Se deu tudo certo, depois eu subo lá pro YouTube, aí eu mando pra vocês o link, tá? Beijos, fiquem com Deus, amanhã tem mais. Fogo do céu. Tchau. Né, Davi? Oi, esse aqui prestou? Prestou.